Olá galera, vamos para mais uma aula do curso Estelar e nesse vídeo nós vamos entender o mínimo múltiplo comum. Primeiro eu vou começar com valores bem simples, tá? Valores pequenos, para você entender como é que eu pego o conjunto dos divisores comuns, para depois eu entender o que significa mínimo múltiplo comum. E também vamos entender como é que eu identifico nas questões quando a questão é de MMC ou de MDC. Vamos lá? Eu vou pegar aqui os múltiplos, primeiro de um número pequeno, os múltiplos de 6, que são quais, professor? 0, 6. Estou trabalhando com os múltiplos positivos primeiro, tá? É o 0, o 6, o 12. Não sei se vocês já perceberam que o que eu estou fazendo é criando uma sequência lógica, somando de 6 em 6. Então, professor, quer dizer que se eu pegar 12 e dividir por 6, vai dar um resultado exato? Vai. Com mais 6, professor? 18. Com mais 6, 24. Com mais 6, 30. Com mais 6, 36. Com mais 6, 42. Com mais 6, 48. Com mais 6, e assim por diante. Então, se eu perguntasse para vocês, galera, 46 é múltiplo de 6? Não, porque somando de 6 em 6 a partir de 0, o 46 não entra nessa sequência. Ou seja, o 46, se eu dividir por 6, não vai dar um resultado exato. O resto da divisão não será 0. Então, eu não tenho como dividir 46 em subconjuntos de 6 em 6 números, tá bom? De 6 em 6 unidades, para que todos os conjuntos tenham a mesma quantidade de elementos, tenham a quantidade de 6. Não vai dar certo. Vamos pegar, então, os múltiplos de 8. Pelo menos os positivos, tá? 0, 8, 16. O professor só está somando de 8 em 8. Com mais 8, 24. Com mais 8, 32. Com mais 8, 40. Com mais 8, 48. E assim por diante. Aqui eu vou colocar uma interseção. O que é interseção, professor? Esse símbolo que eu uso aqui é para dizer que eu vou pegar os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Quais são os elementos que coincidem os dois? O 0, o 24, o 48. Quem será o próximo, professor, que vai coincidir nos dois conjuntos quando eu continuar desenvolvendo essas duas sequências, né? Esses dois conjuntos? Se tem um padrão no primeiro, padrão lógico, se tem um padrão lógico também no segundo, com certeza vai ter um padrão lógico na interseção. E pode observar que agora está variando de quanto em quanto? De 24 em 24. Então, o próximo múltiplo comum deles dois é 72. Próximo número que vai coincidir. Tá bom? Só que nós vamos sempre trabalhar com exceção desse 0, tá? Então, quando ele pede aí a menor quantidade possível, né, o mínimo múltiplo comum, você vai trabalhar com aquele não nulo. E o mínimo múltiplo comum aqui, né, o valor não nulo é 24. É o menor múltiplo comum estritamente positivo. Quando eu falo estritamente positivo, eu desconsidero o 0. E assim por diante. Tem quantos múltiplos comuns, professor? Tem infinitos. Então, esse conjunto nós vamos chamar de conjunto dos múltiplos comuns, tá? Fazer assim para representar nossos múltiplos comuns, só que são os positivos, tá? De quem, professor? De 6 e 8. Estritamente positivo. Tá bom? Posso botar aqui o positivo embaixo e o asterisco em cima, para a gente dizer que eu não quero 0. Esse asterisco representa, né, a ausência do 0, professor. Ficando, então, o 24, o 48, o 72 e assim por diante. Só como identificar essa sequência dos múltiplos comuns sem precisar fazer essas duas sequências? Exatamente. Quando os números forem muito grandes, não é viável fazer essa sequência para depois descobrir quem é o mínimo múltiplo comum. E o processo vai ser qual? Vamos lá?
Quem é o mínimo múltiplo comum de 6 e 8? Ou seja, um número que dá para dividir certinho por 6 e por 8. O resto fica zero, tá? A divisão é exata. Mas eu quero o menor possível, porque existem infinitas possibilidades. Então, professor, eu vou fazer uma fatoração simultânea, que por 2 dá 3, dá 4, por 2 dá 2, repete o 3, por 2 dá 1, repete o 3, por 3 dá 1 e 1. Multiplicando os fatores primos que eu encontrei nesse processo da fatoração, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Então, eu já posso criar aquela minha sequência. Qual, professor? Dos múltiplos comuns, né? Positivos, com exceção de quem? Do zero. São os estritamente positivos. De quem, professor? De 6 e de 8. Que eu sempre aí, ó, vou começar pelo mínimo múltiplo comum, que é quanto, professor? 24. Se eu não tivesse esse asterisco, começaria por zero. Zero é um múltiplo universal, é múltiplo de todos os números. Zero, professor, depois o mínimo múltiplo comum, que é quem? 24. Depois, vai somando de 24 em 24. O próximo é 48. Depois, 72. E assim por diante. Professor, se ele estiver pedindo o mínimo múltiplo comum, vai estar aqui. Mas, às vezes, ele quer o menor múltiplo comum maior que 24. É o 48. Que é o menor múltiplo comum maior que 48. É o 72. Então, tem que ficar de olho nas questões, porque, às vezes, ele não pede o mínimo múltiplo comum. Ele vai botar uma restrição. Ele quer o menor múltiplo comum maior que 24. É uma restrição. Então, vai cair no 48. Ele é o próximo. Por isso que eu tenho que entender esse conjunto dos múltiplos comuns. Tá? Porque pode ter uma restrição na questão, e aí você vai ter que respeitar essa restrição. Vamos para um exemplo um pouquinho maior. Que é um mínimo múltiplo comum de 36 e 48. Eu vou fatorar os dois ao mesmo tempo. Por 2, 36 por 2 dá 18. 48 por 2, 24. Por 2, 18 por 2 vai dar 9. 24 por 2, 12. Por 2 ainda, porque tem par. Observa que no vídeo aí de máximo divisor comum você não fazia isso. Porque você só usava aqueles que dividiam os dois ao mesmo tempo. Aqui não, aqui eu posso fazer até aparecer o 1 e o 1. Ficaria então quem, professor? 6. Repete o 9. Por 2 dá 3. Repete o 9. Por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. E por 3, 1. Fazendo o produto disso tudo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6, 54, vai 5. 9 vezes 1, 9 com 5, 14. Então, nós temos que os múltiplos comuns, pelo menos os positivos, né, professor? De 36 e 48, né? Posso botar o positivozinho aqui, ou aqui em cima, não tem problema, tá? Aqui vamos deixar com exceção do zero. Vai ficar, então, o zero. Botei o asterisco, tira ele. Então, eu vou por 144, que é o mínimo múltiplo comum. E vou somar com o próprio 144. Dá 288. Então, se ele pedir o menor possível, só isso, sem restrição, é o mínimo múltiplo comum. Que é 144. Se ele pedir o menor múltiplo comum maior que 144, aí ele deu uma restrição. Então, seria 288. Maior que 288, aí soma de novo com 144. Você vai assim, vai obtendo a sequência dos múltiplos que são comuns. Professor, como é que eu identifico que uma questão é de mínimo múltiplo comum? Ou de múltiplos comuns? Simples. Se o conjunto é 144, que é o mínimo múltiplo comum, se ele é a resposta, você vai observar que 144, ele pode ser dividido de 36 em 36, ou de 48 em 48.
Você vai se perceber que é só um conjunto sendo dividido em subconjuntos com o mesmo número de elementos. Então você tem um conjunto sendo dividido em conjuntos menores. Máximo divisor comum, que é do outro vídeo. Você tem 2 ou mais conjuntos sendo divididos em subconjuntos com o mesmo número de elementos. 2 ou mais conjuntos vão ser divididos em subconjuntos? Vão. Então, máximo divisor comum. Só um conjunto vai ser dividido em subconjuntos? Mínimo múltiplo comum. Espero que você tenha compreendido e até o próximo vídeo.